E isso é o saber com consciência. Então eu tenho que criar consciência emocional junto com a intelectual, que é o conhecimento, para a gente tomar as devidas ações que entra no saber. Então, respondemos a sua... Na realidade, eu vejo assim. O objetivo hoje é abrir possibilidades de reflexão. Eu sinceramente juro por todo do fundo do meu coração, eu não vim necessariamente buscar uma resposta nesse exercício de hoje, mas exatamente um trabalho de caminhar. Na reflexão que eu estava fazendo nesses dias, inclusive até para convidar vocês dois, e vocês gentilmente vieram aqui no Papo Amigo, eu coloquei hoje no banner, eu estava lá desenvolvendo o banner e a intuição foi me dando elementos para construir o banner. Então eu coloquei conhecimento versus sabedoria, quem vence essa briga, e escrevi aqui um pequeno texto, do meu jeito, é claro, que é mais ou menos assim: a busca pelo equilíbrio pode até causar o desequilíbrio, e o desequilíbrio faz parte de uma vida equilibrada. Mas isso é real. Então, é mais ou menos assim: você acorda de manhã para ir para o trabalho. Vamos dar um exemplo. Então você vai lá, ou então vai para a academia. Você cria um desequilíbrio para no final do mês receber um valor. E aí, olha, agora eu vou investir naquilo que eu quero. Uma sensação de, realizei. Eu falei, cara, o que eu coloquei aqui não está tão... Não, a gente pode dar o exemplo Ou será que não? A gente pode dar exemplo da arquitetura. Para você fazer uma reforma na sua casa que está bonita, para ela ficar mais bonita, você tem que desestruturar para depois estruturar. Boa. Então, assim, isso é no contexto emocional também. Às vezes, para você estruturar, você precisa desestruturar para entrar na estrutura correta. A gente vive em constante mudança. Sim. Não tem como a gente sair disso. Então, a gente tem que ir se adaptando. É óbvio que muitas vezes os conflitos existem, que entra ansiedade, depressão, estresse. Entre esses conflitos é porque o ambiente externo traz muitas informações e às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. E entra também entre relacionamentos, vários contextos. Quando a gente aprende a lidar com a solitude, aí entra essa questão eu consigo me desestruturar e me estruturar sem depender do ambiente externo e do outro. Você não concorda, Wesley? Concordo, com certeza. O próprio caminhar, né, você caminhando, você tem um equilíbrio nas passadas. Só que a própria passada, ela é um desequilíbrio. Sim. Para você conseguir andar, você tem que desequilibrar o seu corpo, para uma perna ir para frente e equilibrar o teu corpo, e assim sucessivamente. E assim como a nossa vida é uma caminhada. Então essa caminhada ela é feita de desequilíbrios para buscar o equilíbrio. Existe uma área, ela é bem nova na ciência, se eu não me engano chama biomecânica, coisa de 60, 70 anos. E na época, eu cheguei, estou te falando, já tem alguns anos, eu cheguei a ver alguns documentários falando sobre a complexidade do ato de caminhar. Porque existem vários cálculos que tem pessoas que falam assim, eu não acredito como o ser humano consegue ficar de pé. Olha que coisa simples, né? Nós temos aí 8 bilhões de pessoas andando em 2 pés, né? E tem alguns que andam em 4, mas isso é uma outra história. E de repente você vê, eu ia chamar de jumento, mas não vou falar sobre esse assunto não, isso aqui é outra história. Mas o fato é o seguinte, a Paula começa a rir. Mas o fato é o seguinte, é um exercício isso, é um ato, o ato de andar com os 2 pés é uma coisa simples, mas complexa. E aí que tá, essa questão do desequilíbrio, para você ter uma vida equilibrada, isso é uma regra, é uma lei, ou isso pode ser contornado na visão de vocês? Aí na tua visão, Wesley, é possível contornar isso ou não? Contornar o desequilíbrio? Por exemplo, a gente estava falando de construção e desconstrução. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou construir alguma coisa. Então, esse quebrar, destruir, fazer, exercitar, é possível contornar isso para atingir os objetivos que você deseja na vida ou não? Tem que ir para ação mesmo, tem que ir para porrada, tem que ir para o trabalho, tem que ir para o exercício? Tudo vai depender de como você prepara a sua mente para encarar aquilo.
Ah, tá. Né? Se é uma coisa negativa ou se é uma coisa positiva. O que é positivo para você, de repente, é negativo para mim e vice-versa. Tá. Depende da forma como nós estamos vendo aquilo dali. Até situações que acontecem na nossa vida, isso vai ficar muito claro com o exemplo que eu vou dar aqui agora. Isso foi um caso real, foi um estudo de caso nos Estados Unidos, onde teve a queda de um avião. Eu acho que eu já contei para você, Saulo. Tinha vários casais de idosos que estavam fazendo uma excursão. Lá nos Estados Unidos é muito comum, de um estado para o outro, o pessoal ir de avião. E algumas pessoas sobreviveram, alguns casais de idosos sobreviveram e colocaram psicólogos, terapeutas à disposição, médicos, para ir acompanhando. Em determinado momento, eles pegaram 2 casais de idosos que estavam no mesmo avião, sobreviveram no mesmo acidente. Um casal estava totalmente doente, enfermo, ansioso, estavam fisicamente e emocionalmente doentes. Não saíam de casa, ficavam trancados com medo de sair e morrer. O outro casal, eles quase não encontravam em casa, porque eles viviam viajando. E aí eles conseguiram reunir depois e fazer perguntas, né? Para esse casal que não saía de casa, por que vocês não saem de casa? Ah, porque a gente tem medo de sair, pelo que aconteceu. E aí eles ficaram muito mal, fisicamente e emocionalmente. O outro casal, que vivia viajando, fizeram a mesma pergunta, né? Por que vocês não param em casa? Ah, porque a gente acabou de se salvar de um acidente, alguns meses atrás, era para a gente estar morto. Já que Deus nos deu a oportunidade de ter uma hora extra, nós estamos aproveitando. E eles eram muito mais saudáveis fisicamente do que o outro casal e emocionalmente, principalmente, muito mais saudáveis também do que o outro. Então, foi o mesmo fato que aconteceu para os 2 casais, só que a forma de ver é que fez toda a diferença, se aquilo foi positivo ou se aquilo foi negativo. Então, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós buscamos alguma coisa, por mais difícil que seja aquela atividade, aquele trabalho, aquela situação, nós temos que ver o que está por trás, qual o benefício que eu vou obter. E o nosso cérebro, ele trabalha buscando benefício e evitando dor. Né? Isso que desencadeia todos os nossos neurotransmissores, que vão nos fazer agir ou até se reprimir. Então, quando você coloca uma informação na sua mente de que você está fazendo algo que é difícil, que é doloroso, mas que vai ter uma recompensa, que vai ter um benefício, você faz aquilo ali com muito mais felicidade, com muito mais saúde física e emocional, e você consegue, inclusive, os resultados muito melhores do que aquele que está vendo só com uma coisa difícil, só com uma... Às vezes ele nem faz, até para, e não tem um resultado.